Graça e paz, queridos. Dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, para estarmos na presença dEle, recebendo o alimento espiritual. Isso é uma dádiva dos céus sobre as nossas vidas, não é? Estarmos com saúde, com alegria, na presença do Pai. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 11. Versículo 10 e o versículo 11. Prontos? Espadas preparadas? Então vamos lá. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Verso 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Até aqui. Vamos orar. Senhor querido, neste momento, me coloco à tua disposição como instrumento em tuas mãos. Senhor, usa, meu Deus, o martelo que esmiuça a pedra, para que os corações neste momento estejam preparados para receber a revelação da tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais e que neste momento, Senhor, nada, Senhor, venha tirar a nossa atenção e que nós possamos concentrar-nos completamente, intensamente na tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos aqui um texto falando de um homem que ele tinha uma posição elevada. Ele era muito respeitado pelo povo daquela época e principalmente pelo o rei da Síria. Ele era um general e um grande estrategista de guerra. Então, por onde ele passava, onde chegava o nome dele, ele era famoso e todo mundo conhecia a sua fama. E Deus usou este homem para dar inúmeras vitórias aos sírios, inclusive contra o povo de Israel. Sim, inclusive usou este homem, estrategista de guerra da Síria, para ir contra o próprio povo de Deus, o povo de Israel. Deus usava, queridos, os sírios naquela época como vara de disciplina para poder corrigir o seu povo que estava desgarrado, que estava se infiltrando no meio da idolatria, que estava perdendo a visão do Deus verdadeiro a quem eles tinham que servir. Em Provérbios, no capítulo 3, no verso 12, diz que Deus corrige a quem Ele ama. E este homem, Naamã, comandante do exército da Síria, ele foi um instrumento que Deus usou para despertar o povo de Israel, para chamar a atenção do povo de Israel, para colocar o povo de Israel no prumo, conforme Deus queria. Queridos, quando Deus quer cumprir o propósito dele nas nossas vidas, Ele usa até os nossos próprios inimigos para nos conduzir até onde Ele deseja. E se nós formos aqui para o verso, no capítulo 5, bem no início do capítulo 5, no verso 1, nós vamos ler: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do rei, e um homem de muito respeito. Por quê? Porque por ele, por Naamã, o Senhor Deus dera livramento aos sírios. Lutou contra Israel e deu
a vitória para os sírios. Não te soa estranha? Não estou estranho aos nossos ouvidos Deus usar o inimigo contra uma nação eleita, uma nação santa, uma nação escolhida por Deus, e entrega a vitória nas mãos daquele povo que Deus chama pelo seu nome, aquele povo que chama Deus pelo seu nome? Não é estranho, queridos? Entrega nas mãos do inimigo. Mas vamos continuar lendo. Era este homem valoroso, porém era leproso. Naamã tinha lepra. A lepra é uma infecção que dá na pele. E naquela época não existia cura. Os leprosos tinham que viver separadamente do meio da sociedade. Eles não podiam permanecer junto com seus familiares, junto com a sociedade, devido ao alto contágio de infecção. E Naamã, apesar dele ser acostumado a vencer todas as batalhas, onde ele fosse, ele vencia todas as batalhas, dali ele saía vitorioso. Apesar de tudo isso, existia uma batalha na qual ele não conseguia vencer. Era uma batalha interior, era uma guerra interna, impossível para ele. Por baixo daquele uniforme, daquela indumentária, daquele homem famoso, daquele homem vencedor, existia algo escondido. Existia algo no qual as pessoas olhando para ele não viam. Não era visível. Mas dentro de Naamã era terrível. Há uns 3 meses atrás, eu tive uma infecção de pele, que pegou o meu rosto todinho aqui. Eu fiquei 30 dias de cama. De cama, vocês não imaginam a dor que era. E o meu era exposto, era bem no rosto mesmo, para todo mundo ver, não tinha como esconder, né? E o de Naamã era escondido, era por baixo das suas roupas. A dor é intensa, incomoda, é horrível. Então eu posso dizer com certeza, mais ou menos o que Naamã passava naquela época. É claro que não é igual, mas eu posso sentir mais ou menos. E foi durante esses 30 dias na cama que Deus me levou a esta mensagem para entregar para a igreja. Então Naamã, apesar dele ser acostumado a vencer tudo que ele encontrava pela frente, tinha uma que ele não conseguia vencer. Era uma batalha terrível. E é o que muitas vezes acontece conosco, queridos. Muitas vezes nós passamos por isso. Conseguimos vencer desafios externos, nós não sabemos lidar com as nossas guerras interiores. Nós saímos para trabalhar, nós vencemos os nossos trabalhos, dificuldade, mas quando nós chegamos em casa, quando nós entramos no nosso lar, no nosso aconchego, ali a batalha interna, aquela que está por dentro, ela se apresenta. Às vezes pode ser o síndrome do pânico, às vezes pode ser ansiedade, depressão, medo, traumas, angústia. E é algo que está lá dentro, no qual as pessoas do lado de fora não veem, não percebem, não pressentem. E é só você. É você ali sozinho, lutando contra aquelas lutas que estão dentro de você. Guerras internas é a pior guerra que existe, querido. Você sabe por quê? Porque existe uma corrente. E essas correntes nos aprisionam. Essa corrente nos tira a liberdade de ser exatamente o que nós somos. O inimigo, ele vai entrando, ele é violento, ele é avassalador, ele por dentro de nós é algo que ele vai trabalhando de uma forma que nós não temos ajuda. Não temos ajuda de ninguém. É nós, é eu e as minhas lutas. É eu e as minhas feridas internas. Vamos para o verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã.
até aqui. Uma menina prisioneira, arrancada do convívio familiar dela, arrancada do meio cultural dela, onde ela estava acostumada, levada pelo inimigo e colocado na casa do inimigo para trabalhar como serva, como empregada, na casa do próprio inimigo. Essa menina, queridos, ela tinha motivo de sobra, tinha motivos de sobra para odiar o seu inimigo. Ela tinha motivos de sobra para, mesmo que ela soubesse onde houvesse uma ajuda para ele, ela não falasse, ela ficasse em silêncio. Mas essa menina nos surpreendeu. No verso 3, nós vemos que o comandante Naamã tinha lepra, uma doença que se alastrava rapidamente, e quando ele saía de casa, ele ia para a guerra, essas feridas estavam ali, escondidas, debaixo do seu uniforme do exército, cheio de brasões, com decorações de honra, porque ele era vitorioso em todas as guerras. Mas quando ele chegava em casa, com certeza ele tinha que retirar a sua indumentária, ele tinha que se expor. E numa dessas exposições dele, quando ele chega em casa, com certeza a menina deve ter visto. E ela então chega e fala para a sua patroa, no verso 3, e disse a menina, sua senhora, se o meu senhor, se o meu patrão estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então mais uma vez nós podemos ver aqui a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, que às vezes nós não entendemos, nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus. Deus permite que uma menina seja levada cativa para dentro da casa inimiga, para ser instrumento de libertação na vida de um poderosíssimo homem, de um famoso homem. Com certeza a esposa deve ter chegado e falado para Naamã, olha, a menina me disse assim, assim, assim. E no verso 4, Naamã corre e fala para o rei. Isso é muito interessante, porque uma menina, uma escrava, fala para a mulher fala para o marido, e o marido acredita. E ele então corre para o rei, ali no verso 5, e conta para ele, olha, o rei Ben-Hadad, falou, olha, lá em casa aconteceu isso, uma menina que trabalha conosco falou que existe uma pessoa lá em tal lugar, em Samaria, que pode me curar. Então o rei diz assim, o que você está esperando? Vai, anda, o que você está esperando? Eu vou fazer uma cartinha de recomendação aqui, e você vai e entrega nas mãos do rei de Israel. E o que ele fez? Naamã pegou dinheiro, fez ali um pacote de presentes, porque é o costume lá, é a cultura deles lá. E ali ele pegou roupas para presentear o rei de Israel. Ele juntou sua comitiva de soldados com carros, cavalos e partiu. Foi lá para Samaria. No verso 7, nós vemos o rei de Israel tendo um surto quando ele lê essa carta. A carta que o rei de Samaria havia mandado para ele. Quando ele lê, ele falou, estou eu no lugar de Deus? No verso 7. Estou eu no lugar de Deus para te curar da lepra? Esse rei da Síria sabe que a doença da lepra é incurável. Esse rei deve estar procurando pretexto para armar outra guerra contra o povo de Israel. E o rei, então, naquele momento, ele fica desesperado. Mas, como sempre, né, existe alguém que está à escuta, deve ter ouvido, deve ter visto o rei rasgando suas vestes, corre e conta para o profeta Eliseu. No verso 8, Eliseu fica sabendo e manda recado para o rei que está desesperado. Ali ele fala assim, manda esse leproso para mim. O profeta Eliseu diz, manda ele para mim. Eu vou provar que há profeta em Israel. Manda ele para mim.
E no verso 9, lá vai Naamã com a sua comitiva, com seus soldados, com seus carros, com seus cavalos, e param exatamente na porta do profeta Eliseu. Param ali. E ficam esperando que Eliseu saísse para recebê-lo. Afinal de contas, era um homem famoso, um homem que todos conheciam, era um general, estrategista de guerra. Então, com certeza, o profeta Eliseu sairia e o receberia com todas as honras que uma pessoa merece. Mas, no verso 10, nós lemos que Eliseu manda um mensageiro entregar uma mensagem para Naamã. E o mensageiro chega lá e fala: olha, o profeta diz que é para você ir até o Rio Jordão e se lavar ali 7 vezes. E só assim você ficará curado. Ele deve ter entregado a mensagem e ido embora. No verso 11, nós vamos ler que Naamã ficou muito indignado. Virou as costas e foi embora murmurando. Foi embora reclamando, irado. Por quê? Porque ele não foi recebido com grandes pompas. Ele não foi recebido da maneira como ele queria ser recebido, da maneira como ele pensava ser recebido. Vira as costas e vai embora. E ele então diz: eu pensei que esse homem de Deus sairia, invocaria o nome do Senhor Deus dele, colocaria a sua mão no lugar da lepra e eu sairia de lá curado. Será que eu viajei, acho que ele deve ter pensado, será que eu viajei mais de 400 quilômetros da Síria até Samaria para me lavar no rio mais sujo que existe aqui em Samaria? Para me tomar banho ainda 7 vezes. Lá na Síria, na cidade de Damasco, nós temos rios limpos, rios saudáveis, que eu poderia muito bem ter feito isso lá. Agora eu venho até aqui para receber um mensageiro. Receber um mensageiro. Sabe, queridos, às vezes nós fazemos isso. Nós oramos fazendo os nossos pedidos de oração para Deus. E pedimos, e pedimos. E às vezes a resposta não vem como nós esperamos, como nós pensamos. Às vezes Deus manda mensageiros falar com você. Deus manda mensageiros entregar a resposta da oração que você está fazendo. E às vezes a mensagem desse mensageiro não é conforme nós queremos, não é da maneira como nós imaginamos, não é da maneira como nós queremos. E o que acontece? Nós vamos fazer a mesma coisa que Naamã fez. No verso 11, Naamã ficou muito decepcionado e foi embora. Virou as costas, foi embora. Não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele queria. A decepção, a frustração dele foi muito grande. Deus, que podia muito bem falar para o profeta Eliseu ir até lá, impor as mãos sobre o enfermo e ele ficaria curado. Mas, queridos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Naamã. Deus sabia que a lepra daquele homem não era só externa, não era só na pele, era aqui dentro. Era interna, começava lá dentro as feridas, a lepra dele, a infecção terrível, lá dentro no coração dele. E essa lepra, ela tinha que ser sarada, tinha que ser curada, de dentro para fora. Porque se fosse curada somente do lado de fora, esse homem continuaria sendo a mesma pessoa que nós vamos ver quem ele é. Naamã estava acostumado com grandes pompas, acostumado a ser recebido por pessoas ilustres. E agora aquele profeta, ao invés de aparecer para ele,
recebendo pessoalmente, manda um mensageiro. Para ele aquilo foi a gota d'água. Deus não faz as coisas pela metade, querido. Deus, quando Ele envia uma resposta de oração para você, Ele envia uma resposta completa para você. Completa. Porque Ele sabe que se Ele curar somente aquela parte ali, as outras vão começar a te corroer. Porque a lepra corrói. A lepra destrói, vai matando aos poucos. Vai perdendo os membros pouco a pouco. Os pés, as mãos, os dedos, e assim vai. E Deus sabia disso. Deus podia curá-lo. Mas Ele sabia que Ele tinha que fazer aquele tratamento de dentro para fora. As feridas da lepra na pele de Naamã não era nada, nada em vista das feridas que estavam no coração de Naamã. Então aqui no verso 11 diz que Naamã muito indignou-se e foi embora. Existia na vida de Naamã uma pedra de tropeço. E essa pedra de tropeço, queridos, eu quero dizer que existe na vida de muitas pessoas. É uma pedra na qual te faz muitas vezes tropeçar, cair e não conseguir se levantar mais. Você fica prostrado. A ferida que estava no coração de Naamã era o orgulho. O orgulho. Se nós lermos ali na Bíblia quais são os pecados, nós vamos ver que os orgulhosos não irão para o céu, não herdarão o reino de Deus. É muito claro e simples e direto. Os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. E nós sabemos também que o orgulho, ele vem antes da destruição. Não é? O orgulho precede a queda. O orgulho vem antes da queda do homem. O orgulho faz a pessoa ter sensações de vergonha e medo de ser julgado, medo de julgamento. O que os outros vão pensar de mim? Eu não vou dar o meu braço a torcer? Quantas vezes nós falamos isso, pensamos isso? Naamã, ele nunca andava sozinho. Por onde ele andava, ele tinha uma comitiva, ele tinha uma escolta de soldados, de servos que estavam ali para servi-lo. E nós vemos então que o orgulho vindo antes da queda, foi nessa pedra que Naamã tropeçou e quase perdeu a bênção da cura dele. Quase. Porque ele chegou até ali, na presença do homem de Deus, na porta. E ele virou as costas e foi embora. E é hora que ele pensou, poxa vida, eu estou junto com meus soldados. Eu vou ter que retirar meu uniforme de general. Eu vou ter que expor as minhas feridas, a minha lepra, e eles verão. Os que estão comigo aqui ao meu redor, vai ver aquilo que eu trago escondido. Não vou mergulhar. Não vou tirar a minha roupa. Não vou expor a minha vida. Não vou. E ele então quase tropeça. Querido, o orgulhoso, ele tem dificuldade de pedir ajuda. Aliás, o orgulhoso, ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele acha que ele faz tudo sozinho. Quanto engano! Nós precisamos de todas as pessoas, de todas as áreas. Essa roupa que você está vestindo, você nem sabe. Mas quantas mãos passaram por essa roupa? Esse óculos que está nos seus olhos, quantas pessoas passaram para poder fabricar, né, o algodão, ou sei lá o que, a seda, depois industrializar
Imagina quantas pessoas para transportar, quantas pessoas para pegar as caixas, colocar ali, quantas pessoas para industrializar, para depois fazer o tecido, depois cortar, depois costurar. Quantas pessoas que foi usado para a linha que costurou a sua roupa. Enfim, por aí. Então nós não vivemos sem ajuda de ninguém. Nós precisamos um dos outros. E o inimigo usa o orgulho para falsificar a nossa identidade. Ele usa o orgulho para falsificar a nossa identidade. E nós passamos a ser aquilo que nós, na verdade, não somos. Nós demonstramos para as pessoas totalmente diferente daquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso pensamento. E aos poucos, o orgulhoso ele vai construindo na sua mente as provas dos traumas que ele passou lá na infância ou na adolescência, certo? Vão ficando aquelas marcas, vão trazendo bloqueios, vão trazendo muralhas, muros de separação da verdadeira identidade sua. Em Provérbios, no capítulo 29 e 23, fala, o orgulho derruba o homem. O orgulho faz o homem cair. O inimigo vai colocando sentimentos tóxicos dentro de nós, através dos problemas, através dos traumas que nós passamos, da infância, da adolescência, ou até mesmo na fase adulta, ou nos nossos casamentos. Daí o que você faz? Você levanta uma barreira chamada orgulho. Para quê? Para você não ser machucado de novo, para você não ser humilhado de novo, para você não ser traído de novo. Então você usa um escudo. E esse escudo é exatamente isso que nos faz tropeçar e cair. E essas são as marcas do passado que te leva a ser orgulhoso, a se defender, é uma defesa. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas grosseiras, com pessoas rudes, com pessoas que nós falamos, não quero conviver mais com essa pessoa, não quero mais saber de amizade com essa pessoa. Quantas vezes que nós nos deparamos com pessoas assim? E nós então a julgamos, né? Pela sua grosseria, pela sua forma do escudo que ele usa para não ser ferido novamente. Com essas pessoas que não sabem lidar com a sua dor. E então, para não ser ferido novamente, eles nos machucam. Pessoas feridas ferem os outros. Quantas pessoas que nós nos deparamos e nós não sabemos lidar com essas pessoas. A lepra dessas pessoas estão escondidas, incomodando, está ali eles pedindo socorro, sem saber a quem recorrer, sem saber o que fazer para poder ser curado desse terrível problema que está interno. São pessoas que precisam de ajuda. São essas pessoas que você depara e você vê que ela é grossa, ela tem um problema. Então vamos ajudar. Ela precisa de ajuda. O orgulho não deixa a pessoa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vive, você escolhe uma vida totalmente diferente dessa que Deus deixou para nós. Não vivemos feito bichos, né? Enfrentando os outros, ferindo os outros. O orgulho não deixa a pessoa viver a vida abundante que Jesus prometeu. Ele nos prometeu vida abundante aqui, enquanto nós estamos aqui na terra para viver. Abundante. Isso não significa ser milionário, não. É você ter aquilo que você necessita. É Deus suprindo as suas necessidades abundantes em todas as áreas da sua vida. Viver ferido não é viver, é sobreviver. Você apenas sobrevive.
Você não desfruta a vida verdadeira que nós podemos desfrutar. O orgulho. Ele é uma pedra que nos faz cair no meio do caminho e ficarmos prostrados. O orgulho nos aprisiona, o orgulho nos acorrenta, o orgulho nos escraviza, o orgulho nos faz tropeçar, o orgulho nos faz cair e ficarmos ali prostrados sem saber como levantar. O orgulho é uma pedra enorme que atravessa no caminho do homem e o derruba e o faz cair. Vamos para o verso 13. Então os servos de Naamã chegaram até ele e lhe falaram: se o profeta te pedisse para fazer alguma coisa grande, você não faria? Então, vai e lava-te e ficarás curado. Mais uma vez, Deus usando pessoas para falar com o homem. Usou os servos de Naamã. Espera aí, cara, que é isso? Não te custa entrar e dar os 7 mergulhos ali, tomar banho 7 vezes? É muito difícil para você, você faz tantas outras coisas muito mais difíceis. E ele pediu para você, ele disse que se você for entrar, você vai ficar sarado. Então, tenta. Naamã precisou de pessoas. Gravem isso. Precisou de pessoas. Por isso, nunca diga, não preciso de ninguém. Precisou dos seus soldados para chegar até ele e convencê-lo. Vai, mergulha, expõe logo essas feridas que você traz escondido aí, deixa o seu orgulho de lado, arranca essa capa de homem forte, arranca essa capa de mulher forte, arranca essa capa que está impedindo você de viver a verdadeira vida, arranca essa falsa identidade que você carrega com você. Viva você, seja você a criatura que Deus te fez para viver da forma que Ele fez. Primeiro livro de João, capítulo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça. Toda injustiça que foi praticado contra você, além dos seus pecados serem perdoados através da sua confissão, você ainda vai ser limpo, você vai ser lavado, você vai ser purificado, você vai tornar-se puro, limpo. E no verso 14, então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado, ficou limpo, porque Deus curou por dentro. Deus curou as feridas que estava ali matando ele. Deus arrancou aquela batalha, aquela guerra que estava interna dentro dele, que ele não sabia como lidar. Queridos, em Tiago, no capítulo 4, no verso 6, diz que Deus resiste aos orgulhosos. Você sabe o que é resistir? É não aceitar. Deus resiste, você pode chegar, pedir o que você quiser. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. E Deus ainda continua usando pessoas, homens e mulheres de Deus, como instrumento para alcançar os propósitos que Deus tem na sua vida. Pode até ser o seu inimigo. Deus usa. Deus usa. Filipenses 2:13
diz que Deus é que efetua tanto o querer como o efetuar. Tanto aquilo que quer, quanto aquilo que Ele pode fazer. É Deus quem faz. É Deus quem trabalha. É Deus quem cura. É Deus quem liberta. É Deus quem sara. Deus usou uma menina que saiu chorando do meio dos seus familiares para ser canal de bênção na vida de Naamã. Deus usou os servos de Naamã para convencê-lo a obedecer ao homem de Deus. Quase que Naamã perdeu a bênção. Por pouco. Mas aqueles homens, servos de Naamã, soldados de Naamã, não sei, convenceu. Ele falou, o que custa? Tenta. Então ele não foi por fé. Ele foi porque foi convencido. E Deus usou o profeta Eliseu para profetizar a cura de Naamã. E Deus pode usar você a qualquer momento na sua vida para ser canal de bênçãos na vida de alguém. E Deus pode usar alguém para ser canal de bênção na sua vida. Às vezes até uma criança, o que já aconteceu comigo uma vez, uma criança de 3 anos, Deus usou para falar comigo. E eu entendi que era Deus mandando um mensageiro falar comigo. Queridos, o louvor pode subir, por favor. Deus trabalha de uma maneira insondável que muitas vezes nós não percebemos, nós não sabemos, nós não conhecemos o trabalhar de Deus. Nós não sabemos. Ele usa o que Ele quer. Ele usa quem Ele quer para Ele atingir o propósito dEle. E o mesmo Deus que nos traz a vitória é o mesmo Deus que nos permite a dor. Guardem isso. Tudo é com a permissão de Deus. O exemplo de Naamã, que nós acabamos de ver aqui, nos mostra que Deus é soberano. Que Deus está no controle de tudo. No controle de tudo. Não adianta você perder noite de sono esperando resolver um problema. Não adianta, não vai resolver. Se você entregou para Deus esse problema, durma tranquilo e saiba que na hora certa, no momento exato, Deus vai chegar com a resposta para você. Na hora certa. O próprio Naamã, aqui a partir do verso 15 até o 19, ele reconhece que Deus é o Deus verdadeiro. E ele fala, eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E o que ele faz? Naamã pede perdão a Deus pelo pecado de idolatria, que ele idolatrava o Deus Rimon. Ele pede perdão a Deus. Fica preocupado, como que ele vai fazer agora? Que ele tem que acompanhar o rei até a igreja, e ali o rei dele vai adorar Rimon, e ele tem que acompanhar a preocupação dele. E o profeta Eliseu diz para ele, vai em paz. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Vai em paz. Naamã foi curado da pele e curado na alma. Sabe, queridos, muitas vezes nós deixamos de pedir perdão para as pessoas por causa do orgulho. Quantas pessoas que dizem, eu vou me rebaixar? Foi ela que me ofendeu? E não faz o que a Bíblia diz, o que Deus ordena. Se você tem alguma coisa contra alguém, corre dela. É isso que fala? Vai até ela e coloca em dia. Vai até ela, não fica esperando. Às vezes a pessoa nem percebeu que te ofendeu, que te machucou. Vai até ela e conserta, faz o conserto. Amém? Então que
esse orgulho nunca venha impedir você de viver uma vida abundante, desfrutar das bênçãos que Deus tem para você na palavra dele. As bênçãos é sua, por direito, por herança. Tome posse. E para você tomar posse, você tem que chutar essa pedra do caminho. Amém? Naamã foi curado da lepra, curado da alma, deixou de ser escravo do orgulho. Ele caiu, mas ele levantou-se. Ele levantou-se e percebeu que ele estava errado. E foi até o Eliseu e recebeu a cura. Então, para nós, nesta data, eu quero dizer que, ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11 ou 12, não sei. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, você está em pé, porque Jesus te colocou em pé. Mas, às vezes, você tem uma pedra no seu caminho, que é o orgulho. Para quê? Para que continuar sofrendo, se você tem bênçãos à sua disposição? Amém, queridos? E agora, enquanto o louvor nos eleva até o trono de Deus, eu quero pedir para vocês que sentiu que essa palavra foi para você. Não é para outra pessoa. Ah, fulano tinha que estar aqui. Não, é para você. Essa palavra foi para você, porque Deus permitiu que você estivesse aqui hoje. Então, se houver essa pedra no seu caminho, esse é o momento. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa orgulhosa. Senhor, eu quero viver vida abundante. Senhor, eu quero desfrutar das bênçãos e da herança prometida para mim na Tua palavra. Senhor, me ajuda nessa minha fraqueza. Me tira esse orgulho. E se houver alguém aqui que tem algum sentimento de mágoa no coração, não deixe enraizar. Vai até a pessoa que te ofendeu, ou que você ofendeu. Faça conserto, peça perdão. Nós estamos vivendo dias difíceis, não tão difíceis, porque vai ficar mais difícil. Nós estamos nos aproximando daquele momento tão esperado, que é o da promessa do Senhor Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um Consolador. E eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E quando tudo estiver preparado, eu volto para buscá-los. Essa é a promessa dele para a nossa vida. É para a sua vida, amém? Então, vamos nos preparar enquanto é tempo. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo. Então, enquanto o louvor estiver ministrando, nós vamos então nos colocar em pé. E quem quiser e achar que deve aproximar-se debaixo desta unção de libertação, devido o que a palavra falou, venha, prostre diante de Deus e fala: não quero mais saber dessa pedra no meu caminho. Joga essa pedra para bem longe, tira da tua frente e caminhe, deslanche e se prepare para não caminhar mais, mas para subir, para voar. Amém, queridos? Deus eterno, a tua palavra, Senhor, foi enviada como um martelo que esmiuça a pedra, Pai. Porque o Senhor diz que a tua palavra é viva, tem vida, e ela faz aquilo que o Senhor designou. E diz que ela não volta vazia para o Senhor sem antes ter efetuado o que o Senhor ordenou.
E neste momento, Senhor, muitos corações que estão aqui e que perceberam que tem essa pedra de tropeço, que eles possam, Senhor, não deixar essa pedra impedi-los de vir até a frente, Pai, prostrar-se diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o Deus soberano e que está pronto para perdoar, para limpar, para purificar, para retirar toda a injustiça, Senhor, praticada contra a vida deles, que feriram, que machucaram. Em nome de Jesus, Pai. Muitas pessoas, meu Deus, que foram magoados no passado, feridos na infância, ó Deus, e que traz essa ferida dentro de si até hoje, Pai, e que tem medo de voltar a ser machucado novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, a palavra foi liberada, Pai. Palavra liberada para a cura, para a salvação e para retirar tudo aquilo que não pertence a eles, e que eles voltem a ter a verdadeira identidade que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Também, Pai, aqueles, meu Deus, que ouviram a palavra e que ainda não Te conhecem, que possa, Deus, neste momento ser tocado no seu coraçãozinho, meu Deus, e que eles venham se manifestar de uma forma grande e verdadeira, Pai, dizendo que Te aceitam